QR aqui também, olha, você vai estar acessando o nosso canal aqui ao vivo. Aí você pode ali, então, fazer algum comentário, curtir, compartilhar nas suas redes sociais, no Instagram, no link, no status do WhatsApp, mandar para os seus amigos, porque quanto mais você compartilha, mais o YouTube entende que é um conteúdo importante e assim ele consegue divulgar para mais pessoas. Da última vez tivemos 1.300 visualizações, não é? Uma hora. Em uma hora. Ó, vamos chegar a 3.000, né? Amém? Então, tudo certo. Amigos, foi contada aqui uma história sobre um milagre que aconteceu no acampamento, né? E dentre eles, outros milagres aconteceram também já. Tem uma história que aconteceu no Campuri em 1999, que ficou marcado. Que esse Campuri, o nome era Discovery Freeport, que aconteceu nos Estados Unidos, na Califórnia. Na história conta que esse Campuri, todos os desbravadores estavam ali reunidos na área do acampamento, e lá na Califórnia é um lugar que acontecem tornados, tempestades muito fortes, e ali começou um tornado a se formar e vir em direção à área do acampamento. E eles contam o testemunho que aquele tornado se dividiu em dois e correram toda a cidade em volta e só preservou a área do acampamento. A única região onde não foi atingida foi a região onde estavam ali aqueles 22 desbravadores reunidos. Foi um milagre de vida. Deus realizou milagre naquele Campuri. Realiza milagres hoje. Sempre realizará milagres. Amém? Irmãos, o tema hoje é minha vida com propósito. A sua vida tem um propósito? Amém. Será que tem? O que é um propósito? O que é um propósito para você? Alguns vão dizer que propósito é um sentido da vida. Propósito é um objetivo, alguma meta. E esse tema é minha vida com propósito. O texto central está em Salmo 138, verso 8. Quem está com a sua Bíblia, abra comigo. Salmo 138, verso 8. Cadê desbravador sua Bíblia? Wallace, João, Caleb, Duda, Sofia. Cadê a Bíblia? Pegue a Bíblia lá, pegue a Bíblia, que o segredo do desbravador é a Bíblia na mão. Fica no tapete, tá bom? No tapete. Então aqui eu posso andar, aqui eu posso chegar. Então tá beleza. Muito bom. Peguem suas Bíblias. Salmo 138, verso 8. Amém? Amém. Mas antes de ler, vamos falar com Deus mais uma vez. Pai que está no céu, louvado seja o seu nome. Agradecemos a Ti por toda a sua bondade e o seu cuidado conosco. Que o Senhor possa estar agora falando no nosso coração por meio da Tua palavra. E que eu possa somente ser a boca que fala, mas que a palavra venha totalmente do Senhor e chegue aos corações de todos aqui. Em nome de Jesus. Amém. Salmos 138, verso 8, que diz assim: o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. A tua misericórdia, Senhor, é para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Aqui, quem está dizendo essas palavras?
Quem que está dizendo essas palavras? No Salmo 138, verso 8. O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Quem diz essas palavras é Davi. E eu quero contar para vocês um pouquinho dessa história de Davi. Quem foi Davi? Davi tinha cabelo? Quero que você abra comigo agora em 1 Samuel, no capítulo 16, verso 7. 1 Samuel, capítulo 16, verso 7. Samuel, capítulo 16, verso 7. Quantos aqui já começaram algo e não terminaram? É comum, né? Você começar e às vezes não terminar. Mas é tão bom quando a gente consegue terminar, na verdade. Aquela realização. Com certeza você pode ter deixado de terminar muitas coisas. Mas às vezes a série que você gostou tanto, você conseguiu terminar. Mas enfim. Só que aqui o texto tem dito o seguinte para a gente: o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Ele não deixará inacabado. Agora vamos para o texto de 1 Samuel 16, verso 7. Amém? E diz assim: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não o vê como homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Pode pular o slide aí. Nós estamos falando aqui sobre Davi. Deus faz uma promessa a Davi. Deus manda com que Samuel vá até a casa de Jessé. Jessé era pai de Davi, ele tinha outros filhos. Deus dá a seguinte ordem a Samuel: olha, você vai ungir agora um novo rei, porque Israel não pode mais ter Saul como rei. Quem era Saul? Quem era Saul? Eu quero ouvir os desbravadores dizendo para mim. Quem era Saul? E ele era o rei de Israel. Só que o que aconteceu com Saul? Quero ouvir de vocês, desbravadores. Saul começou a desobedecer a Deus. Ele queria fazer agora as coisas do jeito dele. Só que Deus não se agradou disso. Olha, não tem como mais Saul ser o rei de Israel. Quem lembra como foi a escolha do rei Saul? Saul era um homem bonito, um homem forte, de grande estatura. As pessoas vinham com ele como monumento. Esse vai ser o rei, e escolheram Saul como rei. E ele foi ungido como rei. Porém, Saul começou a desobedecer a Deus. E ali teve que ser ungido um novo rei. E Deus falou: olha, Samuel, Saul não pode ser mais o rei de Israel. E Samuel ficou triste, ficou muito tempo triste, até que Deus falou: Samuel, até quando você vai ficar triste por Saul? Até quando? Você não vê que ele não serve mais como rei? Você vê como ele tem desobedecido, me afrontado? Ele tem tomado o lugar do sacerdote, tem feito sacrifício no lugar do sacerdote. Ele tem feito as coisas à vontade dele. Eu digo uma palavra, ele faz outra. Eu digo para ele que tem que fazer isso, ele faz aquilo. Até quando você vai ainda chorar por ele, vai ficar com pena dele? Agora você vai fazer o que eu estou te ordenando, Samuel. Samuel era um profeta naquela época. Você vai até a cidade, ou melhor, você vai até aquela zona rural, eu sei que fica um pouquinho afastado, mas lá está uma família que eu quero que você visite. Visite a casa de Jessé.
e lá você vai ungir um rei. E quando o profeta Samuel foi andando, chegando até a casa, bateu a porta, eu imagino que quando Samuel bateu a porta de Jessé, Jessé deve ter ficado com medo. O que nós fizemos de errado, né? Porque normalmente o profeta ele ia até alguma cidade quando aquela cidade estava em pecado, ou visitava o rei quando o rei estava cometendo algum pecado. Aí o profeta visitava para poder adverti-lo. Então o Jessé deve ter ficado com medo. Mas quando o profeta Samuel, eu vim aqui ungir um novo rei, porque Saul não pode mais ser o rei. E quando ele falou isso para Jessé, Jessé logo pensou: olha, escolher o rei da minha família já é algo difícil, porque a minha família é uma das menores daqui. Como vai escolher o rei da minha família? Mas se já é para escolher um rei, então eu já sei quem que deve ser. Ele falou: eu vou escolher aqui o João. Vem cá, João. Vem cá. Vem cá. Porque o João é um rapaz bonito, rapaz forte. Nem tanto, mas forte. É um homem forte, bonito, imponente. Deve ser esse meu filho mais velho, porque ele, olha, É alto e tem cabelo. tem cabelo. Para com isso. É um homem forte e tem cabelo, homem bonito. Só que quando Samuel olha, Samuel pensa: deve ser esse o rei, deve ser esse o futuro rei. Não tem como não ser. Só que aí Deus fala com Samuel: Samuel, também não é ele. Então como não? Não é ele. Vai sentar lá. Não é você que vai ser o rei, não. Então eu já sei quem deve ser. Deve ser o segundo mais forte. Caleb, venha cá. Deve ser esse, com certeza. Olha só. Não é tão alto, não é tão forte quanto o outro, mas esse é mais bonito ainda. Ó, tem aparência de um rei. Ele é simpático, consegue agradar as pessoas, não é verdade? Ó, deve ser ele, com certeza. E tem cabelo, né? Só que aí Samuel pensa: deve ser ele. Se não é o primeiro melhor, deve ser o segundo melhor. Só que aí vai: também não é você não, rapaz. Vamos aqui, vamos. E assim foi. Quando passou todos os filhos, e Samuel ficou: Deus, o que está acontecendo aqui? O Senhor falou para eu vir ungir um rei, que eu seria um dos filhos de Jessé, mas eu já passei por todos os filhos de Jessé e não é nenhum deles. Tem alguma coisa errada. Deus fala com ele: falta um ainda. Então Samuel fala com Jessé: Jessé, você não está esquecendo de nenhum, não? Porque Deus falou que eu tenho que ungir um rei aqui. Se não é nenhum dos seus filhos, tem que ter algum outro. Aí Jessé fala: você falou que veio eu ungir um rei. Eu não pensei que poderia ser o mais novo, porque tem um caçula, mas ele está lá no pasto, lá cuidando das ovelhas. E Samuel mandou: vai chamar ele. Chame o Davi então. E ele chamou. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Eu não sei que horas do dia era. Vamos dizer que eram as 2 horas da tarde. Ou que, eu não lembro quantos eram filhos de Jessé. Eram 7 filhos ou 6. Mas o que? Vamos simbolizar como se fossem 7 filhos. O que 7 homens barbados, em plena 2 horas da tarde, estavam fazendo dentro de casa? 8 filhos. 8 filhos? Pronto, bom. O que esses 8 filhos estavam fazendo dentro de casa enquanto um estava lá trabalhando? Tem alguma coisa aí pegando, não tem? Samuel por aí deveria ter tirado: olha, acho que está começando a fazer sentido.
Se tem 8 homens aqui e somente um está trabalhando, acho que Deus viu alguma coisa nele. Ó, queridos, Deus não escolhe pessoas desocupadas. Deus não chama ninguém desocupado. Quando Deus chamou Eliseu, Elias chamou Eliseu, o que Eliseu estava fazendo? Arando. Quando Deus chamou ali os discípulos, Mateus estava ali trabalhando como cobrador de impostos. Quando ele chamou Pedro, João e alguns outros discípulos, uns estavam pescando, todos eles estavam trabalhando, todos estavam ocupados. Deus não escolhe desocupados. Desocupados não tem vez na missão. Todo verdadeiro discípulo, ele já nasce como um missionário. Ele trabalha. Se você não trabalha, como você quer que Deus tenha um propósito na sua vida? Ai, Deus não faz nada na minha vida. Minha vida não anda, não faz isso, eu não consigo ver nenhum talento em mim. Como você vai aprender a tocar o violão se você não pesquisa, não aprende a tocar, não se esforça para tocar um violão? Eu não tenho talento para música. Você já se aplicou algum momento para poder estudar sobre música? Como você vai receber uma bênção de Deus, um talento de Deus, se você está sempre desocupado, não se ocupa? Deus ali, Ele sempre chama as pessoas ocupadas. O que você está fazendo? E assim foi, mandou chamar Davi. Davi chegou. Quem é o menor aqui? A criança menor que tem? Não, você não. Eu falei menor, não mais feio. Vem aqui, Aaron, vem cá. Então, eu tenho o meu filho aqui, o Davi. Deixa você ter a câmera de cá. Vou te levantar. Pronto. Deus falou assim. Jessé falou, olha, eu tenho meu filho, o Davi, olha, é menor, pequeno, mas eu não sei se ele vai servir. Mas aí, cadê a coroa? Tem uma coroa aí que estava rodando aí, depois eu vou usar ela no final. Aí Deus fala assim, com o profeta Samuel, é esse mesmo que eu quero ser como rei, esse que vai ser como rei. Samuel deve ter olhado assim, mas ele é pequeno, mostra o músculo, nem é tão forte assim. Mas ele fala, olha, mas ele é um homem ocupado, é um homem que eu tenho um propósito nele, ele é temente a Deus. Você é temente a Deus, Aaron? Sim? Fala sim, com força. Sim! Pode sentar lá. E é assim que Deus fez a escolha do novo rei. Era um homem ocupado, o menino temente a Deus. Isso nos dá uma lição. Deus não busca a aparência, Ele busca o quê? Coração. Disposição. Pessoa que seja disposta. Pode passar os slides. O propósito de Deus nasce em segredo. Como assim? Vou te contar uma coisa. Sabe o que acontecia naquela época? Se você sentisse que alguém está ameaçando o seu reinado, Saul era o rei, poderoso, coordenava ali um exército de milhões de soldados. Se ele mandasse matar, o sujeito era morto. Se ele mandasse corte a cabeça, cortava a cabeça. O que ele mandava, fazia. Tinha um exército à sua disposição. Se um indivíduo suspeitasse que alguém queria roubar-lhe o trono, sabe o que acontecia? Ele mandava matar, sem pensar duas vezes. Esse era o costume dos reis daquela época, que assim passou a ser um costume. Até Saul pensou dessa forma também. Então, assim que Davi foi ele ungido rei pelo profeta Samuel na sua casa, ali em segredo. Imagino que o Davi falou assim: opa, agora eu sou rei. Só que ele pensou: calma aí,
respeito. Mas eu sou rei, tipo assim, já sou rei? Como assim? O senhor me ungiu rei, mas eu vou sair falando para todo mundo? Como é que vai ser? Não, tem que ser em segredo. Assim, mas que graça tem de ser rei se ninguém sabe que eu sou rei? Ah, na verdade, o que vale de ser rei se você não tem um exército para você comandar? Se você não pode liderar nada, se tua voz não é ouvida, que graça tem de ser rei, não é verdade? Assim, como é, profeta? Você disse que eu sou rei, mas tem que ser em segredo. Aí o profeta Samuel, olha, se o rei Saul souber que você é o rei, o novo rei, ele vai te mandar matar. Você quer isso? Não, isso eu não quero não. Pensando bem, melhor ficar em segredo mesmo, né? E ele teve que ficar em segredo. Queridos, os maiores propósitos de Deus na sua vida começam em segredo. Ninguém sabe a sua história de como tudo começou. Ninguém sabe. Imagina que quando Davi ele se tornou rei, ninguém sabia como que começou tudo isso. Não sabia que tudo começou quando ele estava lá pastoreando as ovelhas no pasto. Ninguém sabia que quando todos estavam lá comendo, bebendo, ele estava trabalhando. Ninguém sabia que quando todos ali estavam se divertindo, estavam todos juntos, ele estava lá protegendo as suas ovelhas. Ninguém sabia que ele foi ungido ali em segredo. Os propósitos de Deus começam quando você faz uma oração com Deus, com a sua porta do seu quarto trancada. Quando você faz a sua oração, quando você faz o seu voto com Deus. O propósito de Deus começa em segredo. Em segredo. Ninguém precisa saber, não precisa ser um evento assim público, um evento extraordinário. Tudo começa numa simples oração, em segredo. O texto de Mateus capítulo 6 diz assim, verso 6: o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. E olha o que Davi disse: o Senhor que me livrou das garras do leão e das do urso, Ele me livrará das mãos desse filisteu. Ninguém sabia o que tinha acontecido, mas anos depois, o que aconteceu? Ele não sabia como é que ia acontecer. Ele foi ungido rei, mas não sabia como queria se tornar um rei, porque ele teria que se separar com Saul, certo? E outra, uma família tão pequena, como é que iria chegar ao palácio? Mas tudo começou. Os planos de Deus, tudo começou a acontecer. O que acontece com Saul? A Bíblia vai contar que Saul começa ali a ter crises, a ficar ansioso, a começar a ser atormentado por espíritos malignos, porque ele andava num caminho tão perverso que a culpa, tudo nele vinha para cima dele. E ele não conseguia ter paz para dormir, começou a querer ficar maluco. E as pessoas também daí, olha, eu conheço uma pessoa que sabe tocar harpa. E eu soube que essa música consegue acalmar. Quem gosta de escutar música quando está agitado aqui? Sabia que a música é uma forma de terapia também? Quando você está tão ansioso, não está conseguindo dormir, você coloca aquele som de chuva, ou aquela música bem calminha, e ela te tranquiliza, não é verdade? Às vezes te ajuda você a chorar, colocar para fora tudo que tem para sair. A música é muito boa, e as pessoas, olha, acho que Saul está precisando de música. Eu não sei quem teve essa ideia, mas foi usado por Deus. Deus já tinha feito todo um plano. Olha, ele está precisando de uma música. Mas quem nós vamos chamar para tocar? Aí aparece um lá atrás: olha, eu conheço um rapaz, esses dias eu estava passando lá pelas Campinas, aí eu vi ele tocando, ele estava vigiando as ovelhas, estava tocando, eu fiquei escutando. O bicho toca bem. Assim, sério, aonde que ele está? Quem é essa pessoa? Eu não sei muito bem o nome,
Mas ele é da família de Jessé, que mora lá nos cantos, lá onde Jesus perdeu as botas. Oh. Aí, Davi, o princesa. Para quem era somente um camponês, agora está como músico do rei. Ele não só se tornou o músico do rei, ele se tornou depois o escudeiro do rei. Sabe quem é o escudeiro do rei? Para todo lugar que o rei vai, ele vai junto. Ele é um homem de confiança do rei. Ele é quem o rei fala assim: olha, fala para fulano isso, fala para fulano aquilo. O escudeiro é um homem que guarda as armas do rei, um homem de total confiança. Olha só como tudo começou a acontecer. Pode passar nos slides aí. Sabe por que isso aconteceu? Porque Davi era fiel. E a Bíblia diz: quem é fiel no pouco, também será fiel no muito. Se você é fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. E Davi era um homem fiel. E o propósito de Deus começou a acontecer na vida de Davi. Ele foi para Deus se tornou um músico do rei, um escudeiro do rei. Só que aí o rei começou a suspeitar de alguma coisa. Olha, eu vejo que ele tem um Espírito de Deus. Só que aconteceu algo que ficou marcado. Certo dia ele estava lá levando a marmita para os seus irmãos. Eles estavam em tempo de guerra. Ele pegou sua jumentinha e botou a comida ali na... Vamos imaginar que ele estava com aquela mochila do motoboy ali. Vamos chamar de jumenta boy, né? Pegou a jumenta boy, subiu em cima da jumenta boy e foi levar a marmita lá. E ele chegou e iFood, né? Entrega para os irmãos: olha, vim trazer aqui. Quando eles foi chegando, ele escutou um barulho de alguém gritando: ó, se vocês são homens de verdade, vem aqui me enfrentar, mande um. Ou vocês não são homens? Ó, se vocês realmente têm um Deus que é de verdade, que ele me enfrente. Não tem um aí com coragem. Seu Deus é fraco. Se Deus fosse forte, seu Deus mandava um de vocês que derrotava. E ele estava afrontando o povo de Deus. Quando Davi escuta aquilo, e todo mundo lá, como diz, né, morrendo de medo, amedrontado, todo mundo lá parado. O rei Saul era uma pessoa que era habilitada para isso, era um grande guerreiro, mas ele estava lá recuado, morrendo de medo, tremendo, tremendo. E quando Davi escuta, Davi fala: quem é esse incircunciso que ousa falar assim do nosso Deus? Você pode me chamar de careca, pode me chamar de calvo, é para você, tá, Wesley? Mas você nunca pode falar mal do meu Deus. Você pode falar que eu sou pequeno, pode falar que eu sou fraco, mas você não ousa falar do meu Deus. Não ousa falar que meu Deus é fraco. Não ousa falar que meu Deus perde batalha. O meu Deus não. E ele falou: eu vou enfrentar esse homem, eu vou enfrentar você agora, eu vou moer ele. E ele foi falar com Saul: Saul, quem é esse incircunciso que ousa afrontar ao nosso Deus? E o Saul ali recuado, com medo, falou assim: ó, não tem ninguém que vai cantar ele. Ele falou: eu vou, pois eu vou. E quando as pessoas falam: como assim, você não pode? E Davi se lembrou: vocês não sabem, mas eu já matei um urso, já matei um leão, já enfrentei um leão. Lobos nem se fala, porque era tão comum lobos atacarem as ovelhas. Eu já enfrentei tudo isso e Deus me ajudou. As pessoas tinham visto Davi matar o leão? Não há Deus maior. As pessoas ouviram. Alguma pessoa viu Davi matando um urso? Ninguém viu. Mas quando Davi falou isso, sabe por que as pessoas acreditaram em Davi? Porque se ele é um homem que tem coragem de enfrentar um gigante, é porque ele realmente já enfrentou o leão. É porque ele realmente já enfrentou o urso. Sabe quando as pessoas vão acreditar em você? Sabe quando as pessoas vão acreditar em Deus? Sabe quando as pessoas vão acreditar na sua fé? Quando você se posiciona.
Quando você mostra que o que você acredita é real. Quando você age conforme a sua fé. Quando você diz: olha, nem que eu perca a faculdade, mas eu vou guardar o sábado. Nem que eu perca fulano tá as amizades, mas deixar de servir a Deus eu não vou. Mesmo que todo mundo me chame de antiquado, de cabeça dura, mas eu nunca vou dizer que Deus não existe. Quando você se posiciona, é assim que as pessoas sabem que o que você diz é verdade. É assim que as pessoas vão acreditar no que você fala, quando elas veem o seu posicionamento. Amém? E foi assim com Davi e com Saul. Você acredita mesmo que se eles não acreditassem em Davi, eles deixariam Davi lutar? Pense comigo. Se o meu povo aqui perder, se o representante do meu povo perder para o ciclano, todo mundo vai ser escravizado. Você vai colocar um homem fraco para lutar? Vai? Ô João, venha cá. Você está coçando a unha aí? Venha cá. Você joga futebol, não joga? Você tem no seu time um rapazinho que joga muito e o que joga pouco, não sabe jogar direito. E se você, aí vocês decidem assim, olha, só pode uma pessoa de cada time jogar. Um chuta pênalti muito bem. E o seu time depende de um jogador só para chutar, para poder ser decisivo o resultado do jogo final, no pênalti. Quem que você vai escolher para lutar, para fazer o chute? Quem? Por quê? Porque ele é bom. Você vai escolher um fraquinho e diz: os bons não quer. O fraquinho fala: deixa, eu não sei chutar muito bem, não chuta tudo torto, com perna de pau, igual o Rodrigo. Você vai deixar ele representar o seu time perder por causa dele? Não. De forma alguma. Agora pode sentar lá. Não tem explicação e eles não tinham como. Como nós não vamos deixar Davi representar o nosso povo? Se ele perder, nós vamos ser escravizados. Eu não tenho a fim de lavar o pé de ninguém lá, não. Esses filisteus que andam no deserto, pé sujo, não escova o dente, eu não vou fazer. Não. Mas como Davi tinha tanta fé, que o povo permitiu, é o único que tem coragem. E assim foi. Ele enfrentou o gigante. Pode pular aí o próximo slide aí. O caminho do propósito. Um desbravador com propósito confia em Deus. Sabe por que Davi foi enfrentar o gigante? Porque ele confiava em Deus. E meu amigo, o convite que eu faço a você é também confiar em Deus. Saber que Ele está cuidando de tudo. Ele sabia que Deus tinha feito uma promessa para ele lá atrás. E que ele não morreria enquanto essa promessa não se cumprir. Ele sabia bem disso, que aquela promessa não falharia. Que Deus iria cumprir o seu propósito, o verso central da mensagem. Pode pular o próximo slide aí. E Davi se levantou com um propósito. Ele sabia que ele deveria lutar contra aquele gigante e venceu pela glória de Deus. Pode pular mais o slide. O caminho do propósito não é fácil. Preste bastante atenção aqui. Deus nunca falou que seria fácil. Foi fácil Davi se tornar rei? De forma alguma. Davi começou a ser perseguido por rei Saul. Quando Saul descobriu, olha, ele foi juntando os pontos. Primeiro, Davi toca uma música que ninguém toca. Ele tem o Espírito de Deus. É um homem que tem tanta fé. E do nada ele ficou popular. Do nada o pessoal começou a cantar. Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. Davi, quando pegava a espada, ele lutava e vencia todo mundo. Não perdia uma batalha sequer. Davi nunca perdeu uma batalha. Deve ser um homem, venceu um gigante. Com certeza ele. Saul ligou os pontos dele e conseguiu entender. É Davi.
Davi começou a ser perseguido. Foi perseguido demais. Mas Deus esteve com Davi em todos os momentos. Teve um momento que ele teve a oportunidade de matar Saul, mas ele não fez. Sabe por quê? Porque Davi era um homem que guardava a lei de Deus. E a lei de Deus diz: não matarás. Ele sabia que cometer aquilo seria um crime contra Deus. Ele não fez. Davi obedeceu a lei de Deus. E sabe qual é a mensagem para você, observador, e para você que está me ouvindo? Obedeça a lei de Deus. Amém? Obedeça a lei de Deus. E assim foi. Davi foi um homem obediente, um homem temente a Deus. E no 1 Crônicas, no capítulo 11, verso 3, acontece um episódio. Cadê agora o aro? Cadê a coroa? Chegou aí? Já chegou aí a coroa? Não, né? Tá a coroa aí? Tá não? Então vem cá, Aaron, vem cá, rapaz, é a sua vez, você passou pela luta, agora é um momento de glória. Olha o que a mensagem diz: assim todo Israel trouxe a Davi a Hebrão, e Davi reinou sobre Israel, se tornou rei, fala assim: eu rei, sou rei. E assim foi, Davi foi ali ungido, rei sobre Israel. Agora pode ir lá governar. E Davi se tornou agora um rei. Deus cumpre o seu propósito. Só que é uma mensagem central. Antes de Davi, Deus já tinha uma promessa que ele havia feito há muito tempo. A música. Pode pular o slide, Vou pular para o último slide, por favor. Para o último, isso. Aí, o outro lá. Antepenúltimo. Muda, volta. Aí, pronto. Antes de Davi, Deus já tinha um propósito maior do que Davi. Jeremias capítulo 23, verso 5. Olha a promessa. E levantará um poder para Davi, um renovo justo, e sendo rei, reinará e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Deus fez uma promessa antigamente que viria que viria de Judá, que seria rei sobre toda a terra. Saul era de Judá? Não, Saul era de Benjamim. Desde muito tempo, Deus já havia escolhido. Deus já sabia de Davi. Desde antes de você nascer, Deus já tem um propósito na sua vida. Poderia ter sido outra pessoa que tivesse nascido no seu lugar, mas foi você que nasceu. Deus, antes de você nascer, Deus já tinha um propósito para você. Deus já havia anunciado há muito tempo que viria o rei, que seria descendente logo de Davi. Viria da família de Jessé. Em Mateus, no capítulo 1, verso 1, diz assim: Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Jesus veio de qual descendência? De Davi, de Judá e de Davi. Através de Davi, ali veio o Salvador. Veio a salvação, vamos dizer assim. Queridos, Deus tem um propósito na sua vida também. Ele quer que através de você, as pessoas também recebam a salvação. Amém? Amém. Deus quer te usar com um propósito de salvação. E essa é a mensagem que eu tenho nessa manhã. Amém. Amém. Vou cantar agora um louvor especial.